Olá, tudo bom? Sou Flávio Mendes, psicólogo e psicanalista. Eu notei que uma publicação que a gente fez ontem sobre o fato de que quando a gente consegue falar de algo, de algum sofrimento, sem sofrer com ele, de alguma vivência, sem sofrer com ele, faz com que mostre que a gente chegou à cura, teve muitas curtidas e alguns compartilhamentos. Então pareceu que foi algo que tocou, né, o público que tem acompanhado a página. E pareceu muito propício resgatar um texto do Freud que ele escreveu e publicou em 1890, ainda no começo, lá nos primórdios da psicanálise, fazendo uma defesa do que era o novo tipo de tratamento que ele estava propondo, diferentemente dos tratamentos biológicos, né, um tratamento que ele chamou de tratamento psíquico, tratamento anímico, né, da alma. E aí ele faz nesse texto, até vou colocá-lo enquanto um link para você, caso você queira dar uma lida, ele faz uma defesa muito bonita do que são os processos psíquicos, né? E de como que a linguagem, a palavra, melhor dizendo, que é o termo que ele usa, serve para trabalhá-los, para chegar a alcançar uma cura sobre esse sofrimento. E eu vou ler 3 trechos desse texto, acho que vai contribuir para a sua reflexão, caso você se interesse. Ele fala assim, no comecinho já do texto: tratamento psíquico quer dizer, antes, tratamento que parte da alma, tratamento de distúrbios anímicos ou físicos, com meios que inicialmente e diretamente terão efeito sobre o anímico da pessoa, o psiquismo dela. Um desses meios é, em primeira linha, a palavra. E palavras também são a ferramenta essencial do tratamento anímico. Eu acho que isso é lindo demais, porque toda a psicologia, mas principalmente a psicanálise, coloca muito foco nisso, do valor da linguagem na experiência humana, de como que ela é fundamental para elaborar os conflitos, para alcançar um outro sentido sobre a própria experiência humana, né? E ele segue um pouquinho mais à frente, ele diz o seguinte: os afetos, em sentido estrito, se caracterizam por uma relação muito especial com os processos corporais. Mas, a rigor, todos os estados anímicos ou psíquicos, né, psicológicos, mesmo aqueles que estamos acostumados a considerar como processos de pensamento, são afetivos em certa medida. E nenhum deles prescinde das manifestações corporais e da capacidade de transformar processos corporais. Ou seja, ele está apontando uma relação muito profunda, muito visceral entre os pensamentos e os processos afetivos e corporais ao mesmo tempo, né? Então ele vai construindo isso, ele vai falando no texto sobre o sofrimento, sobre o mal-estar, até falar um pouco mais sobre a palavra, né? O lugar dela no tratamento. E ele diz assim: agora começamos a entender também a magia da palavra. Palavras, como sabemos, são os mais importantes mediadores da influência que uma pessoa quer ter sobre a outra. Palavras são bons meios para provocar transformações anímicas, psíquicas, naquele a quem elas são dirigidas. E por isso não soa mais estranho quando se afirma que a magia da palavra pode afastar manifestações de doença, ainda mais aquelas que se originam em estados anímicos. Então, fica aí uma reflexão, caso você queira ler o texto, eu vou colocar aí o link para você acompanhar, mas fica aí uma reflexão sobre o valor da palavra na relação com a elaboração do processo de cura no tratamento, né? De como que ela é importante para que a gente consiga dar um salto em relação aos sentimentos, aos afetos que nos perturbam, né? Que nos incomodam, né? Que literalmente nos afetam, né? Então fica essa reflexão, espero que possa estar contribuindo para a sua caminhada aí, tá certo? Dá uma lida no texto, acho que vale a pena. A gente vai se encontrando por aí. Um abraço, tchau.